E aí, povo? Domingo! Igor! Traz o bafão. Vai assistir aula, amigo? Já aguento não, viu? E aí, pessoal que tá entrando aí. Deixa eu... Não entra um aluno na hora que eu libero a live. Oi, Valesca. Vamos fazer uma live de afrogeografia? Começo já, tá? Deixa só o restante da galera chegar. Eu dou sempre um prazinho de 7 minutos, 8 minutos pro pessoal começar. Quem tá chegando aí, hoje eu vou dar prosseguimento, tá? Ao estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Ontem a gente viu do artigo 1º até o artigo 10. Então a gente viu o subtópico, eu quebrei, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, igual como os editais fazem. Então ontem a gente viu a parte de planejamento. Hoje a gente vai ver a parte de renúncia de receita e geração de despesa. E por coincidência, né, gente, o assunto de hoje vai ser justamente objeto de estudo do decreto de calamidade pública do governo federal e da decisão do STF, né, do Alexandre de Moraes, de permitir que o governo descumpra a LRF e a LDO, no que diz respeito à geração de despesa. Então, perfeito. Hoje é o dia de se falar em geração de despesa, tá? Porque eu já puxo o gancho para o decreto de calamidade pública. Oi, Coquinha! Ricardo. Só o povo de longe. O povo da Bahia mesmo é que não assiste a live. Problema não. Tá, então quem tiver aí com a lei de... Gente, a garrafa é a mesma, tá? Só tirei o rótulo, que tava encardido. Todo mundo falando. Eu ainda não tive coragem de sair hoje pra comprar uma garrafa d'água nova. Anaí, no Fortaleza. Ô, tô com saudade daí, viu? Eu ia agora na Semana Santa, mas cancelaram todos os voos, né? Vi uma amiga minha também, era pra estar chegando amanhã. Cancelaram tudo. Oi, Michel. Então, quem tiver... Vamos lá, começar, tá? Quem tiver com a lei de responsabilidade fiscal... Oi, Lid! Meu Deus! Gente, a Lid, a gente estudou junto no Tiradentes, Aldeota, não foi? Que ano era aquele? 2014? Por aí. 2014. Então, quem tiver com a lei de responsabilidade fiscal... Jace... Gente, esse povo não deixa. Eu tenho que parar pra falar com a Jace. Jace, mulher, rainha das minhas caipirinhas. Minha companheira, professora, trabalhou comigo lá no Mariano Martins. Ei, Mariano Martins é vida, viu? Aquele Henrique Jorge, desse tamanho aqui pra mim, ó. Que eu destruí aquele Henrique Jorge. Oi, Cris. Ei, uma live de zumba e afo, bora. Eu dou aula e tu dança. Então vamos lá. Agora é sério, eu vou começar, tá? Sim, Jace, eu não sei se tu tava, né? Ou nem todo mundo que tava aqui tava na aula de ontem. Hoje eu vou continuar, tá? Artigos 11 até o artigo 17, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre geração de despesa, despesa obrigatória de caráter continuado e vou falar também sobre renúncia de receita. E no final da live, depois que a gente vê todos os requisitos para se gerar uma despesa, aí sim a gente entra na questão do decreto de calamidade pública, tá certo? E na decisão do STF, do Alexandre de Moraes. Então, ontem a gente foi dos artigos 1º ao artigo 10, hoje a gente já começa no 14, tá certo? 11, aliás. 14 é a renúncia de receita. No 11, o que é que a gente precisa saber sobre receita pública? Bem, a lei de responsabilidade fiscal, gente, ela não traz muitas disposições no que diz arrecadação. Então, basicamente, o que a LRF traz com relação à receita estão lá nos artigos 11, 12 e 13, tá certo? Ou seja, o poder público ele tem o dever de prever, de instituir todas as suas receitas, tá certo? Agora vocês têm que tomar cuidado que com relação à previsão, à instituição, à arrecadação das receitas de impostos, se o poder público não
não fizer a efetiva arrecadação no que diz respeito aos impostos, ele fica vedado de receber transferência voluntária. Tá certo? Então, já vi várias questões da CESP dizer o seguinte: se o poder público não fizer a sua efetiva arrecadação de todas as suas receitas, ele fica vedado de receber transferência voluntária. Tomem cuidado com isso. Não é toda receita que, se não for arrecadada efetivamente, vai gerar sanção de transferência voluntária. Tá certo? Vocês só vai ter que prestar atenção, essa é uma receita de impostos. A LRF ela é mais severa com relação aos impostos, tá certo? Que é uma partezinha dos tributos, tá bom? Então, tomem cuidado com o artigo 11 e o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É basicamente isso que você precisa saber de receita dentro da LRF, tá certo? Então, a gente já vai para a renúncia de receita. Quem tiver com a LRF aí, artigo 14, tá certo? Acompanha aí no site do Planalto, ela já está toda compilada. Podemos? Ficou alguma dúvida com relação à receita aqui? Vamos agora para a geração de despesa. Oi, Sérvulo. Sérvulo, abre uma level aqui. Tô com saudade da level, porque a Sam, misericórdia. Armário falando mal da boate, né? Tenho que falar mesmo. Então vamos lá. Artigo 14. Qual o motivo da vedação da receita? Ó, Anaílo, presta atenção. O poder público ele tem que fazer a efetiva arrecadação, previsão e a instituição de todos os seus tributos, tá certo? De todas as suas receitas tributárias. Agora, no que diz respeito aos impostos, se ele não fizer a efetiva arrecadação, no que diz respeito aos impostos, ele fica vedado de receber transferência voluntária de outro ente, tá certo? Ficou claro aí? Transferência voluntária fica vedada ao ente que não fizer a efetiva arrecadação no que diz respeito aos impostos. Tá certo? Aos tributos de sua competência. Então vamos lá. Artigo 14, renúncia de receita. Oi, Roberto Raio. Material de vocês aí, quem tiver, artigo 14. Tá? Então presta atenção. A gente vai falar de renúncia de receita. O próprio nome já está dizendo, né? É o poder público que vai deixar de arrecadar parte de sua receita. Ou seja, ele está renunciando, ele está abrindo mão de parte da receita. Claro, isso vai gerar ônus para o poder público. Tá? É como se fosse uma despesa, gente. Eu estou abrindo mão de uma parte da arrecadação. Agora, o que é que eu quero que vocês tomem cuidado, que a FCC já cobrou isso numa prova, tá? Seguinte, renúncia de receita, gente, ela aborda tanto quando o poder público abre mão de uma parte da receita de maneira geral, ou seja, ele diminuiu, por exemplo, a alíquota do imposto de renda, sei lá, que atinge todo mundo. Ele diminuiu, por exemplo, a alíquota de algum imposto que se aplica a todo mundo. Vamos dar assim como exemplo, tá? Então, gente, a renúncia de receita, ela diz respeito quando o poder público abre mão de parte da sua arrecadação, tanto se for para todo mundo, como se for para um grupo específico, que é o que a gente chama de crédito presumido, tá certo? Então, gente, renúncia de receita é quando o poder público abre mão de parte da arrecadação. Esse fato de abrir mão da arrecadação pode ser feito para todo mundo, ou seja, poder público deixa de arrecadar, abre mão de parte da arrecadação, incidente sobre todo mundo, ou ele pode fazer isso incidindo sobre um grupo específico, um grupo determinado, um grupo discriminado. Agora, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a LRF, ela só traz os requisitos para a renúncia de receita no que diz respeito a um grupo específico, a um grupo determinado, tá certo? Então, quando o poder público ele quer abrir mão de parte da arrecadação e esse efeito é um caráter geral, ou seja, é para todo mundo, então aquela renúncia de receita, ela não vai precisar atender aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Deu para entender? Ficou claro essa parte? Ou seja, se a renúncia incidir sobre um grupo específico de pessoas, ou seja, tiver um caráter discriminado, vai ter que obedecer aos critérios da LRF. Se for uma renúncia de receita de efeito geral para todo mundo, não precisa atender aos dispositivos da LRF. Podemos passar sobre isso? Até aqui tudo ok? Porque agora a gente vai para os requisitos
O que deve ser cumprido para que o governo faça uma renúncia de receita conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal? Oi, Luana, Fábio. Só o povo de Aracaju. Tudo ok aí? Podemos continuar? Alguma dúvida? Então vamos lá. Seguindo o artigo 14, vamos ainda continuar sobre renúncia de receita. Quais são os critérios, o que é que o governo precisa fazer para... Oi, Virna, tudo ok, né? Vamos lá, Virna estudando AFO. Cadê a Flávia? Chama lá a Flávia. Só quer saber de fazer yoga, né? Ô, mulher, ela fica me chamando de gordinho, de cheinho, mas a pessoa que passa o dia fazendo yoga sentada é que não emagrece. Só quer saber de yoga. A Flávia tá um nojo. Daqui um dia ela vai transcender. Serve de nada. Tá? Então vamos lá. Quais são os requisitos para o governo conceder renúncia de receita? Tá certo? Primeiro requisito tá lá no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Que é, o governo deve fazer uma estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que aquela renúncia vai entrar em vigor e para os próximos 2 exercícios. Então, gente, quando eu falei ontem sobre anexo de metas fiscais, lembram que eu falei assim, gente, CESP já cobrou que o anexo de metas fiscais que compõe a LDO, ele traz metas trienais. Pronto. O mesmo acontece aqui na renúncia de receita. Ou seja, quando o poder público pretende instituir uma renúncia de receita, por exemplo, para 2021, ele vai ter que fazer essa estimativa para o exercício de 2021, mais a previsão para os 2 seguintes. Tá certo? Por quê? Porque ele precisa fazer as medidas de compensação. Não é assim, vou abrir mão de parte da receita e vai ficar por isso mesmo? Não, a conta tem que ser paga, né, gente? Então, a estimativa do impacto que aquela renúncia vai gerar tem que ser feita no exercício que vai começar a renúncia e por mais 2 exercícios. Tá certo? Esse é o primeiro critério a ser estabelecido conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo, deve atender aos dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E aí eu já volto novamente para o assunto da aula passada. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Conforme a Constituição Federal, qual é o papel principal dela? Trazer metas e prioridades para o governo para o exercício seguinte. Qual é outra atribuição da LDO? Orientar a elaboração da LOA. Pronto. Se a LDO vai orientar a elaboração da LOA, então a LDO vai trazer disposições no que diz respeito à renúncia de receita. Por quê? Porque quem vai trabalhar com receita e despesa é a LOA. Tá certo? Então, para se conceder uma renúncia de receita, primeiro o governo deve fazer a estimativa do impacto orçamentário e financeiro no ano que vai começar a renúncia e mais 2. Além disso, vai ter que atender os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO. Aí vem o pulo do gato, tá? E pelo menos uma dessas 2 que eu vou dizer agora, tá? Tomem cuidado com isso. CESP e FCC adoram brincar com isso. Gostam de dizer que são as 2, gostam de dizer que é somente uma das 2. Não, pode ser uma ou outra. Então, qual é a primeira alternativa que o governo pode escapar para fazer essa renúncia? Ele demonstrar que aquela renúncia não vai impactar as metas de resultado primário estabelecidos na LDO. O que? Isso aí, gente, é o mais cabível de o governo fazer. Ou seja, quando o governo está fazendo a previsão da lei orçamentária do ano que vem, ele já pode prever assim, eu vou abrir mão de parte da arrecadação. Então, isso aqui eu só vou fazer se eu não mexer nos impactos, né, da receita primária, do resultado primário, das metas fiscais. Se isso não for impactar diretamente na meta fiscal estabelecida pela LDO, pronto, eu posso conceder a renúncia. Se o governo não quiser seguir esse caminho, qual é a outra alternativa? Lembrem que é um ou outro. A outra alternativa é medidas de compensação, tá certo? Agora tomem cuidado. A medida de compensação, ela só pode ser feita por meio de aumento de receita. E muita gente aqui confunde, porque quando a gente for estudar geração de despesa, a gente vê que como medida de compensação a gente pode ter aumento de receita ou redução de despesa. Para efeito de renúncia de receita,
a única medida de compensação é eu aumentar receita. Ou seja, se eu diminuir despesa, aquilo ali não é compensação para efeito de renúncia de receita. Professor Misericórdia, bagunçou tudo, não foi? Vamos lá, devagarinho. Quando o poder público quer conceder uma renúncia de receita, ele tem que demonstrar medidas de compensação. Como é que ele vai compensar parte daquela receita que ele vai deixar de arrecadar? Por meio de aumento de outra receita. Ou seja, ele abre mão de uma parte de uma receita para um determinado grupo de pessoas e, em compensação, ele aumenta a receita de outro lugar. Seja por majoração de tributo, elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, tá certo? Então, a conta é essa. Eu abro mão de parte de uma receita para um determinado grupo, mas eu aumento a receita de outro para compensar essa conta, tá certo? O que foi que eu chamei a atenção para os alunos não confundirem? É porque daqui a pouco eu vou falar sobre geração de despesa. E para eu criar uma despesa nova, tá? Já adiantando o que eu vou falar daqui a pouco, para eu criar uma despesa nova, eu preciso compensar essa nova despesa de alguma forma. Ou eu aumento a receita, ou eu diminuo outra despesa, tá certo? Então essa é a diferença. Então, para renúncia de receita, a única compensação é aumento de receita. Então fica aí a dica. Renúncia de receita só se compensa com aumento de receita. Geração de despesa se compensa com aumento de receita ou redução de despesa. Alguma dúvida até aqui, gente? Matias! Tudo bem, meu amigo argentino? Não tá entendendo nada do que eu tô falando? Entende, né? Entende que a gente se entendeu bem direitinho. Oi, Clécio. Alguma dúvida, gente, até aqui? Podemos continuar. Ficou claro aí, renúncia de receita. Agora a gente vai para a geração de despesa, tá? Clécio, que saudade do carnaval. Meu pai do céu. Nenhuma dúvida? Vamos agora para a geração de despesa. Agora a gente vai para os artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Pegue sua lei, pule lá para o artigo 15, 16 e 17. Vamos lá. Antes de passar para a geração de despesa, gente, tem uns detalhes que as bancas costumam cobrar, tá? Por exemplo, nem tudo se caracteriza como renúncia de receita. No começo da live eu já falei um tipo de renúncia que não era considerada para efeito de lei de responsabilidade fiscal. Qual é? É quando o governo abre mão de arrecadação para todo mundo. Ou seja, para ser afetada, para precisar cumprir os requisitos da lei de responsabilidade fiscal, aquela renúncia deve ser para um grupo determinado de pessoas, para um grupo específico. Então, se for uma renúncia de caráter geral, não precisa atender à lei de responsabilidade fiscal. Outra que não precisa atender, quando você mexer naquelas alíquotas do imposto importação, imposto exportação, o IPI, né? O imposto sobre produtos industrializados e o IOF. Mexeu nas alíquotas desses 4 impostos, imposto importação, imposto exportação, IPI e IOF, isso aí eu não vou precisar fazer as medidas de compensação para efeito de renúncia de receita, tá? E o Célia, meu Deus, minha professora maravilhosa que me ensinou gramática pro resto da vida. Amo, tá? Então, memorizem isso aí, que isso aí não é levado em conta para efeito de lei de responsabilidade fiscal. Isso aí tá lá no parágrafo, tá? Do artigo 14 da LRF. Então, agora sim a gente vai para geração de despesa. Artigo 15, 16 e 17. Vamos lá. Para se gerar uma despesa, o poder público pode se valer criação, majoração, ampliação de serviço, tá? Então, qualquer uma dessas 3 atividades do governo que gerem aumento de despesa, o governo, o poder público, vai precisar cumprir os requisitos da lei de responsabilidade fiscal. Tá certo? Quais são os requisitos? Gente, um requisito aqui é repetido da renúncia de receita, tá? Vamos lá. Demonstrar o impacto orçamentário e financeiro no ano em que aquela despesa vai ser gerada e mais 2 seguintes.
Então, gente, a dica é, toda vez que você tiver com a seguinte passagem no texto ou na sua prova, demonstrar a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, você sabe de cara que aquilo ali não é só para um ano. É para o ano que vai começar a despesa e para mais 2. O mesmo vale lá para a renúncia de receita, tá? Já repetindo, acabei de falar. Quando o governo quer abrir mão de parte da receita, ele também tem que demonstrar esse impacto para o ano e mais 2. Ou seja, sempre para 3 anos. Tá certo? Voltando para a geração de despesa, além de demonstrar esse impacto orçamentário e financeiro, o que é que o governo também tem que fazer? Primeiro, ele tem que mostrar que aquela despesa é adequada à LOA. Ou seja, ele tem que demonstrar que aquele gasto está adequado com a lei com a lei orçamentária anual do ano que vai valer. Ou seja, aquela despesa tem que estar prevista, tem que estar fixada no rol de despesas autorizadas dentro da lei orçamentária anual. Além disso, deve ser compatível com os outros 2 instrumentos. Quem são? PPA e LDO. Então, gente, só nessa besteira aqui, as bancas vivem fazendo um trocadilho de palavra, tá? Compatível é com PPA e com LDO. Adequada é adequada à LOA. O que é que as bancas fazem? Aumento de despesa deve estar compatível com a LOA e adequada à LDO. Tá errado. É adequada à LOA e compatível com o PPA e com a LDO. Ficou claro aí até agora? Oi, Paula. David. Menino, só a galera do banco foi. Então tudo de folga, é? Oi, Mari. Podemos continuar? Anaílo, show. Ficou claro aí os requisitos? Oi, professor Davi. Então, gente, não confundam, tá? Os requisitos da renúncia de receita com os requisitos da geração de despesa. Lá na renúncia de receita, a gente precisa da estimativa do impacto, sim, para o ano e mais 2. Isso se repete, tá? Tanto na renúncia como na geração de despesa. O que é diferente? Lá na renúncia precisa estar o quê? Adequada com a lei de diretrizes orçamentárias. Aqui na geração de despesa precisa estar adequada à LOA e ser compatível com a LDO e com o PPA. Então tomem cuidado com as diferenças, tá certo? Gente, além de obedecer os requisitos para se gerar uma despesa, tá? Se o poder público cumpre esses requisitos que eu acabei de falar, somente depois de cumprir os requisitos é que o governo pode fazer licitação, fazer empenho de despesa ou gerar desapropriação, tá? Isso aqui muita gente esquece, gente, porque, tipo, é aquele parágrafozinho que vem lá no cantinho que você geralmente pula, tá certo? Então o pessoal geralmente quando tá lendo os artigos 15, 16 e 17 da lei, lê a definição que já vem no caput e esquece do parágrafo. Então eu já estou acrescentando para vocês. O poder público, quando ele cumpre os requisitos, somente depois de cumprir os requisitos para se gerar uma despesa, é que ele pode fazer a licitação, tá? Ele pode fazer depois o empenho e ele pode sequer fazer uma desapropriação. Porque como vocês sabem, quem estuda direito constitucional sabe que para fazer desapropriação de bens imóveis, né, deve ter uma indenização prévia, justa e em dinheiro. Tá certo? Oi, Júnior. Edilene, mulher, o que é que tu quer entrar aqui na live para me mostrar a panelada que tu não me chamou? Já eu te chamo, mulher, viu? Espera aí, sentadinha. Alguma dúvida, gente, até aqui? Esse final, repetindo. Os requisitos para se atender a geração de despesa são condições prévias para fazer licitação, para empenhar uma despesa e para fazer desapropriação. Porque para desapropriar, você tem que pagar uma indenização prévia. E essa indenização é gasto. Se é gasto, é geração de despesa. Se é geração de despesa, tem que cumprir os requisitos, tá certo? Mulher, não tá boa não, porque se tivesse boa essa aula, aqui ia estar igual a live do Gustavo Lima, 700 mil. E eu morro de bebo já, ó. Gente, que live foi aquela, hein? Pelo amor de Deus.
Olha, Edilene, sou gestora. Adoro. É isso mesmo. Mulher, tem que saber, viu, de AFO, porque agora é redução de despesa, minha filha. Você tem que saber o que é que você pode e o que é que não pode gastar aí. Tá bom? Pessoal, a gente encerrou os 3 assuntos que eu trouxe para a aula, que são esses artigos, tá certo? O que é que eu quero acrescentar para vocês? Vamos falar um pouquinho sobre esse decreto de calamidade pública, tá? Que o governo federal soltou aí, esse decreto de calamidade pública que envolve a nossa disciplina, tá certo? Ai, gente, faltou o artigo 17, desculpa, tá? Despesa obrigatória de caráter continuado. Pegue sua lei aí, artigo 17. É a última, antes de encerrar, tá? Tem tempo ainda, a gente tem meia hora de live, tá? É só 1 hora. Martamo! Quando é que você vem pra Salvador? Martão, pelo amor de Deus, quando foi que eu te vi? 2000 e quanto? 9? Lá no prédio da Lincoln, no Cai, aquele prédio que até hoje não caiu, lá na Biramar, na Praia de Iracema. Tu sabe que tá lá, né? Aquele prédio ainda não caiu, não. Mas basta um sopro. Gente, é muita coisa. Passou um filme agora, Marta. Meu Deus do céu. Ali tem história. Oh, delícia. Gente, deixa eu acender aqui a luz que já tá tudo escuro. Vamos lá, para encerrar o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é uma DOC? DOC, para vocês memorizarem, tá? DOC, D-O-C-C. Despesa obrigatória de caráter continuado. Tá certo? Então, uma despesa obrigatória de caráter continuado. Professor, não é uma despesa normal? Ou seja, não basta seguir os requisitos que tu acabou de falar na aula? Não. Ela é uma despesa, sim. Agora, o fato de ela ser de caráter continuado, ela tem que seguir aqueles requisitos que eu já falei, mas ainda vai ter que cumprir mais alguns requisitos. Tá certo? Peguei, Marta. Daqui a pouco a gente fofoca sobre isso aí, tá? Peguei o tempo. Minha nossa. Tá? Oi, Edson. Então, vamos lá. DOC, despesa obrigatória de caráter continuado. Por ela ter um caráter continuado, ela precisa obedecer aos critérios de geração de despesa que eu já falei e mais alguns critérios. Ou seja, para se gerar uma DOC, o governo precisa tomar mais cuidado, tem que pisar em ovos, tá certo? Então vamos lá, tá lá no artigo 17. O que é uma DOC? É uma despesa que gera para o poder público uma duração superior a 2 exercícios, tá certo? Então, para ser considerada obrigatória de caráter continuado, tem que ser uma despesa com duração superior a 2 exercícios. Tá certo? Pelo menos. Deve ser uma despesa corrente. Detalhe, não é qualquer tipo de despesa que pode ser considerada DOC. Isso já foi questão CESP. Primeiro, tem que ser uma despesa corrente. Ou seja, despesa de capital, despesa com investimento, despesa com pagamento da dívida, por mais que dure mais de 2 exercícios, não é uma despesa obrigatória de caráter continuado. Para ser obrigatória de caráter continuado, tem que primeiro ser uma despesa corrente, ou seja, ser uma despesa de custeio, ser uma despesa de manutenção, tá certo? Ser uma despesa com pagamento de pessoal, serviço da dívida, tá certo? Então tomem cuidado com isso. Antes de você ir para o critério temporal, que é ser superior a 2 exercícios, você já tem que começar vendo se é uma despesa corrente. Se for corrente, superior a 2 exercícios, é obrigatória de caráter continuado, é uma DOC, tá certo? Quais são os requisitos para se fazer uma DOC? Vamos lá, você vai seguir os mesmos que a gente já viu no 15 e no 16, ou seja, demonstrar a estimativa do impacto orçamentário e financeiro no ano que tem que entrar em vigor e mais 2. Tem que ser, tem que estar prevista também, tem que estar compatível com a LDO, tá certo? E agora que vem o pulo do gato. O detalhe é o seguinte. Gente, é aquela lógica da sua casa também, dos seus gastos, tá? Por exemplo, você paga, sei lá, paga financiamento de um carro,
Tá. Então você paga já aquele investimento que tem duração superior a um ano, ou seja, já faz bastante tempo que você paga aí o seu financiamento de carro, ou financiamento de apartamento, enfim. É uma despesa continuada que você já tem. Digamos que você tenha já essa despesa com o financiamento do carro e agora você quer comprar um apartamento. Então, qual é a primeira coisa que vem aqui na sua cabeça? Oh, meu Deus, para eu fazer um financiamento de apartamento agora, seria bom que eu me livrasse de alguma dívida que eu já pago constantemente, ou seja, eu tenho que eliminar outra dívida de caráter continuado para fazer uma nova. Então a lógica do governo é essa. Então, por exemplo, no exemplo que eu estou dando, para eu fazer um financiamento, por exemplo, de um apartamento, é ideal que, para comportar essa nova despesa, ou eu tenha um aumento de receita permanente, ou seja, o meu salário vai aumentar. Ou seja, daqui para frente, o meu salário vai aumentar. Então, é um aumento permanente de receita. Ok, aí eu posso fazer um gasto corrente, permanente. Ou tem outra solução, eu parar de pagar outro financiamento. Ou seja, eu anular alguma despesa permanente. Gente, a ideia é a mesma. Agora, você leva isso para o governo. Qual é o requisito para se gerar uma despesa obrigatória de caráter continuado? É a medida de compensação. E como eu vou compensar uma despesa obrigatória de caráter continuado? Por meio de dois caminhos. Ou pela redução permanente de despesa, ou pelo aumento permanente de receita. Eu estou deixando bem claro a palavra permanente. Por quê? Porque lá na geração de despesa, eu não preciso que o aumento seja permanente. Basta que ele dure durante aquela despesa que eu quero criar. Deu para entender? Aqui, como eu estou falando de uma despesa obrigatória de caráter continuado, então a medida de compensação deve durar pelo menos o tempo que vai durar essa nova despesa. Ficou claro, gente? Ficou alguma dúvida nisso aqui? Isso aqui, gente, confunde muito com os critérios da geração de despesa, lá do artigo 15 e 16. Lá e vai, o diabo virando aqui a câmera. Flávia estava desse instante falando mal de ti com a Virna, que tu não quer outra vida, tu só quer saber de fazer yoga, tá ficando bem gordinha, bem cheinha em cima do seu tapete. E eu tô treinando para perder o almoço. Vamos ver quem é que tá gordo depois da quarentena, viu? Tua irmã não, que tua cunhada. Ficou alguma dúvida, gente, aqui com relação à despesa obrigatória de caráter continuado? Cadê a Jace? Cadê o pessoal que tá anotando aí? Anaílo, Edilene. Quem mais? Alisson. Pessoal que tá anotando aí. Júnior, meu filho, cadê aquelas empadinhas doce que tu postou e não mandou pra mim? Podemos continuar? Pablito, morto de bebo, meu Deus. A pessoa comprou litro de vinho e fica mandando direct pra gente. No outro dia, eu só passando na cara. Gente, mas beber é isso. Se eu não beber pro outro dia eu tá passando vergonha, apagando stories, com vergonha da minha vida, eu não bebi. É isso mesmo, a gente bebe pra isso. Lid, show! Anaílo perguntou: professor, esse assunto cai no cronograma da Assembleia Legislativa? Cai sim, tanto para nível médio como para nível superior, tá certo? Lembrando que, Anaílo, no edital de nível médio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a CESP só trouxe assim, Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, vai cair tudo. Na parte do nível superior, ela trouxe exatamente como eu estou dividindo as lives, tá? Planejamento, geração de despesa, qual é a outra? Transparência, tá certo? Então, o assunto de hoje cai tanto para médio como para superior. Bené, vou já fazer seu treino, viu? Tava agora falando da sua esposa, Flávia, que só quer saber de meditar. Bota essa mulher para treinar, que negócio de meditação e yoga não dá em nada. A pessoa quer fazer yoga, o planeta pegando fogo, dá duas mãozadas no beiço dela para ela ir aprender a treinar. Oi, Jefferson. Vamos lá. Pessoal, já encerramos o assunto da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Então, agora, como eu falei lá no começo da live, eu vou deixar para falar agora um assunto bem atual, tipo, que bateu certinho com o assunto da aula de hoje, tá? Então, vocês estão acompanhando aí que o Senado Federal... Ah, menino, quem é que tá falando comigo aqui na porra do MSN, hein? Do Facebook? Devia deixar só o Instagram e desativar as redes pra tudo, né? Então, vamos lá. Vocês devem ter assistido aí o jornal, o Fantástico. Gente, porque você assiste o Fantástico, dá vontade de você morrer, né? Tipo, pra que a segunda-feira? Já podia logo enterrar. Enfim, quem tá acompanhando o jornal, quem tá acompanhando o noticiário, quem tá acompanhando aí, sei lá, internet, Facebook, abrir o Instagram, você vai ver a notícia, tá? Então, o Senado Federal aprovou o decreto legislativo, tá? Que trata sobre medida de calamidade pública. Ou seja, estamos em situação de calamidade pública. O que é que isso afeta ao nosso estudo de AFO, tá? Então, antes de falar da decisão do Alexandre de Moraes, do STF, do Supremo, de ontem, eu tenho que falar o que só a medida de calamidade pública já afeta o nosso conteúdo sem precisar dessa decisão do STF. Então é o seguinte, se a gente está numa situação de calamidade pública, vamos associar com diversos assuntos da nossa disciplina. Se eu estou em situação de calamidade pública, o poder público pode abrir um tipo de crédito adicional, que é o crédito extraordinário, tá? Então já estou fazendo o link do assunto com a situação de fato que a gente está acontecendo. Ou seja, diversos governadores, o presidente, enfim, pode abrir crédito extraordinário para atender situações de calamidade pública, porque já foi decretado que estamos em situação de calamidade pública. Outro assunto que foi objeto da aula de ontem. Ontem eu falei do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá no artigo 9º fala sobre limitação de empenho, que é o mais conhecido como decreto de contingenciamento. O que é o contingenciamento do governo? É o governo prender os empenhos. É o governo fazer corte de despesas. Tá certo? Então, a limitação de empenho é isso. É ao final de cada bimestre, os poderes, judiciário, legislativo, executivo, Ministério Público, ao final de cada bimestre, os poderes eles vão ver o seguinte: se eu possivelmente não conseguir cumprir as metas fiscais estabelecidas na LDO, então eu vou ter que fazer corte de gastos, eu vou ter que contingenciar minhas despesas. Isso é o que a gente conhece como limitação de empenho. Tá certo? Então, gente, o que eu sempre falo para os alunos quando eu estou dando aula é o seguinte: não precisa faltar dinheiro em caixa para fazer limitação de empenho. Na sua vida mesmo, você não espera o dinheiro acabar para cortar despesa, não. Quando você percebe que possivelmente o seu dinheiro não vai dar para se sustentar até o final do mês, você já corta a despesa antes. Essa é a lógica do governo. Então não precisa faltar dinheiro em caixa para fazer limitação de empenho. Basta que o governo preveja que ele não vai conseguir atingir as metas fiscais estabelecidas pela LDO. Que metas fiscais são essas? A meta de resultado primário. Tá certo? Quem estuda economia, quem estuda finanças, sabe o que é isso. Tá bom? Meu Deus, Wi-Fi virando a câmera de novo. Então é isso. Limitação de empenho é isso. Por que eu falei de limitação de empenho? Porque durante o período de calamidade pública, o poder público não precisa cumprir as metas fiscais para fazer corte de despesa. Tá vendo, gente, que eu estou linkando toda a situação do Covid-19 com o assunto da nossa aula. Então é o seguinte, coronavírus está aí, Senado aprovou um decreto de calamidade pública. Pelo fato de a gente estar em situação de calamidade pública, o governo não precisa cumprir as metas fiscais estabelecidas pela LDO. Logo, para fazer limitação de empenho, que é o contingenciamento, o governo pode deixar de lado o cumprimento das metas fiscais. Deu para entender todo esse fuxicado aí que eu fiz? Oi, Karine, tudo bom? Alguma dúvida sobre a limitação de empenho? Agora eu vou falar sobre essa decisão do STF, do Alexandre de Moraes, sobre o decreto de calamidade pública, porque isso incide diretamente nos assuntos da aula de hoje. Preste atenção. Lembre que lá no começo da live eu falei, gente, a aula de hoje é sobre os artigos
Além do 14, que é renúncia de receita, eu falei sobre geração de despesa, 15, 16 e 17. Com a decisão do Supremo, do Alexandre de Moraes, de ontem, o governo não precisa mais cumprir, durante a calamidade pública, justamente os artigos que eu acabei de falar. 15, 16, 17 e o 24. Vou já explicar o que é o 24. Além disso, ele fica também livre de cumprir o artigo 114, parágrafo único, da LDO atual, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está valendo para o governo federal hoje. Quem está anotando, vou repetir devagarinho para você anotar aí no seu papelzinho. Durante o decreto de calamidade, a situação de calamidade pública, o governo está dispensado de cumprir os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e também de descumprir alguns pontos da LDO vigente. Quais são os artigos que o governo pode passar o pano, ou seja, fecha o olho e faz a doida, faz a Kátia? Artigo 15 da LRF, artigo 16 e artigo 17, que foi justamente tudo que eu falei na aula de hoje. Geração de despesa e despesa obrigatória de caráter continuado. Tá certo? O governo não precisa atingir esses requisitos durante a calamidade pública. Gente, não tenha nem dúvida de que isso vai ser questão das suas próximas provas. E é a cara de discursiva, viu? Quem faz prova aí para auditor, área de controle, Tribunal de Contas, Controladoria, não tenha dúvida que isso aí vai ser uma questão discursiva da sua segunda fase ou da prova dissertativa, tá? Do seu próximo concurso. Não tenha a menor dúvida. CESP também pode criar situação hipotética com isso. Tá bom? Anotaram os artigos da LRF que o governo pode passar o pano? Qual é o da LDO? Anota aí. Artigo 114, parágrafo único. Então, quais são os artigos da LRF e da LDO valendo que não podem, que o governo pode passar por cima, pode gastar além do previsto, não precisa indicar a fonte de recursos, não precisa atingir as metas fiscais, tudo que o governo pode gastar nessa situação de calamidade sem observar a LRF. Artigo 15, 16 e 17, 24 da LRF e da LDO valendo, da LDO vigente, artigo 114, parágrafo único. Alguma dúvida, gente? Gente, o decreto legislativo, quem quiser ler na íntegra, entender a motivação do decreto de calamidade pública, é o decreto 88 de 2020 do Senado Federal. Decreto legislativo número 88 de 2020 do Senado Federal. Eita, que é coisa para anotar, né? Sem mais nem meu nome. Temos 10 minutos aí de live. Cris, vem cá, só assim, só pra entender tua cara lisa. Tu tá chegando agora? Quem tiver dúvida, gente, coloca aí e aproveita, tá? A gente já encerrou, tem 10 minutos aí pra trocar um papo, tirar as dúvidas. Jace, tudo ok? Sobreviveu? Tu chegou agora, foi? Merece até errar essa questão na prova. Cara lisa. Anaíla, o que foi que tu não entendeu? Que eu repito. Menino, tá chegando a aluna até lá do... lá do Quintino Cunha. Oi, Bad Kim. Ai, que saudade também, viu? Dom Helder Câmara. Ai, que escola maravilhosa também. Vamos lá. Pode falar mais um pouco sobre o decreto. Seguinte. Ó, Anaíla, foi o seguinte. Nessa situação do Covid-19, claro, vocês estão vendo que está tendo uma queda de arrecadação. O governo está arrecadando pouco. Está gastando muito. Então, claro que algumas medidas iam ser adotadas, porque, gente, é impossível, num cenário como esse, que a economia está parada, que está todo mundo em casa, o comércio está fechado, o aeroporto está parado, é impossível que o governo consiga cumprir as metas fiscais estabelecidas na LDO. Só que, se o governo não decretasse calamidade pública, ele não poderia gastar mais.
ele não poderia descumprir as metas fiscais. É por isso que o governo fez o decreto de calamidade pública. Por quê? Porque com o decreto de calamidade pública, a LRF permite que o governo não atinja as metas fiscais. Com o decreto de calamidade pública, a própria LRF permite que você não precise atingir o resultado fiscal para poder fazer contingenciamento. Com o decreto de calamidade pública, fica o governo afastado também de reconduzir as suas dívidas, as suas despesas com o pessoal ao limite. Tá certo? Então, o decreto de calamidade pública, gente, não é uma solução divina, não. Ele é um instrumento legislativo que vai embasar, tipo, é como se ele fosse medida, ele é medida de exceção. Ou seja, quando você está vendo a lei de responsabilidade fiscal, ele sempre traz assim, parágrafo único. Nos casos de calamidade pública, fica o poder público autorizado, dispensado de cumprir tais limites. Pronto. Então o governo precisou desse decreto para poder fugir da crise. Não é nem fugir da crise, eu digo, não atingir o resultado esperado. Deu para entender agora? Então o decreto legislativo de calamidade pública, na verdade, ele é só um instrumento que o governo precisou fazer para entrar nas exceções da Lei de Responsabilidade Fiscal e da LDO vigente. Ficou claro aí? Então, gente, o decreto legislativo do Senado Federal que foi aprovado, ele não era, na verdade, uma solução divina. Pronto, o decreto saiu, agora tem dinheiro para gastar à vontade. Não é isso. Ele é um instrumento de exceção, é uma medida de exceção. Por quê? Porque, valendo desse decreto, a gente entra nas situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá certo? E da LDO. Ficou claro agora? Alguma dúvida? Cris, eu sempre erro tudo de afo mesmo, tradição. Mulher, tu tá pior do que eu, né? Igual o coach dos fracassos. Mas uma hora a gente acerta, filha. Eu falava a mesma coisa com informática. Continuo errando, só faço concurso que não cai informática. Porque não entra, gente, informar. Não dá. Não dá mesmo. Como eu vi que eu não consigo acertar a questão de informática, o que foi que eu fiz? Eu não faço mais concurso que cai informática. Que eu sei que eu não ia vencer essa barreira. Né? Então, assim, eu desisto fácil, gente. Eu não sou daquela pessoa que fica... Não. Bateu uma barreira, primeiro obstáculo, eu pego a curva e vou por outro caminho. Não sou obrigado. Uma dose de desânimo para vocês. E aí, alguma dúvida? Com relação, gente, à medida do STF de Alexandre de Moraes, ficou alguma dúvida? Gente, decisão do Supremo só fez reforçar a situação de calamidade pública. Por quê? Porque se você entrar na própria motivação do Decreto Legislativo 88 de 2020, que é o Decreto Legislativo de Calamidade Pública do Senado Federal, lá na motivação ele já deixa claro quais são os artigos que ficam afastados durante a calamidade pública, né? Que são os artigos que eu falei para vocês. O governo ele vai fechar o olho para aqueles artigos, ele não vai precisar atender aqueles artigos. Então a motivação do decreto legislativo foi esse. Ah, é, Cris, pronto, eu só queria mesmo que tu assumisse isso aqui, para todo mundo ver. Não adianta mais fugir de afo, vai cair para sempre. E aí, podemos encerrar? Já adiantando, o assunto da live de amanhã. Limite de despesa com pessoal. Deixa eu ver o que é bom falar. Limite de despesa com pessoal. Transferência voluntária e destinação de recursos para o setor privado, tá? Amanhã, mesmo horário, 5 horas. Amanhã a gente vai falar dos artigos 18 a 24. Então, aula de amanhã, artigos 18 ao artigo 24. E vamos falar sobre transferência voluntária, que é o artigo 25. E vamos falar sobre destinação de recursos para o setor privado, que é o artigo 26. Na próxima live a gente entra em transparência. A gente vai para o artigo 48 até o 49A. Vamos estudar a LRF toda essa semana, tá? Quando terminar a lei de responsabilidade fiscal, aí eu vou escolhendo outros assuntos aleatórios. Receita, despesa, restos a pagar, tá certo? Então, gente, até amanhã, 5 horas. Oi, Augusto! Tá
Tá por aí, Augusto? Pra ti serve, né? Direito financeiro, eu sei que não é sua área, mas direito financeiro é gostosinho. Virna! Agora treinar, né? Vou fazer o treino do teu irmão. Suar dentro de casa. Pronto, Jace. Essa semana a gente termina LRF e vamos para outros assuntos depois, tá? 5 horas amanhã de novo, viu? Queria eu estar de ressaca amanhã. Meu sonho, gente. Não aguento mais esse vírus. Beijo, gente. Até amanhã. Vai encerrar a live, tá? Vou colocar o vídeo no YouTube. Mais tarde já está no canal a live de hoje, tá? Todas as lives que eu já fiz já estão no YouTube. A de ontem já tá no YouTube. Coloca lá meu nome no YouTube que aparece, tá? Pra você rever aí as aulas. Então até amanhã, 5 horas. Beijo, obrigado por quem apareceu. Sem traumas. Amanhã já sabe, né? Caderninho no lado. Deita o caderno. Notebook ligado. Ou a lei impressa. Lei de responsabilidade fiscal na veia. Cheiro.